Hoje vamos falar sobre Itachi Uchiha. Seria Itachi Uchiha um vilão ou seria um herói? Para entender essa história melhor, vamos entender a história de Itachi, conhecer a sua mente. Basicamente, no início da história de Naruto, ele é apresentado como vilão, através de Sasuke. Sasuke tem um ódio tremendo por uma certa pessoa, que a gente descobre que é Itachi, o seu próprio irmão que matou toda a sua família e o seu clã. Com isso, a gente vê que Itachi era, de certa forma, reconhecido por Sasuke como um vilão, uma pessoa mal. E isso foi através dele, pelo próprio Itachi, porque Itachi falou para Sasuke que ele tinha matado seu clã apenas por puro prazer, para testar os limites da sua força, para se tornar uma pessoa mais forte, vamos colocar assim. Testar as suas habilidades. E não somente isso, mas como ele coloca o fato de ter deixado o Sasuke vivo apenas para Sasuke o enfrentar ele no futuro e ele poder testar ainda mais essas habilidades, enfim. E com isso, Sasuke acredita que Itachi é um vilão, porque ele matou a sua família, seus pais e todos seus conhecidos apenas por puro prazer, por pura diversão, para seu benefício próprio. E até o fato dele ter deixado o Sasuke vivo justamente seria com esse mesmo propósito. Com isso, a fundo, conforme a gente vai conhecendo a história de Naruto, a gente descobre que não é isso não é bem verdade, No fato, o momento da luta do Itachi foi a mais esperada, porque foi trazido essa história toda, E faz com que o fã de Naruto queira não somente a luta dos dois para a vingança do Sasuke ser concluída, mas também para que a gente conheça essa história um pouco mais a fundo. E finalmente a luta acontece. Sasuke mata Itachi e no final das contas a verdade sobre Itachi é revelada. E quando o Sasuke descobre a verdade sobre Itachi, ele fica totalmente abalado e decide destruir a Aldeia da Folha. Agora, isso vai ser muito importante, então grava isso. Vamos voltar para Itachi. Quem foi Itachi Uchiha? Itachi Uchiha foi um gênio do seu clã e da Aldeia da Folha. Se você acha que Sasuke, que Neji e que outras mentes brilhantes como Shikamaru, enfim, são gênios, você não sabe o que é um gênio. Itachi realmente foi um dos maiores prodígios de toda a história de Naruto. E vemos isso, que ele já aprendia jutsus ali com extrema facilidade, ao ponto de dominar o jutsu do fogo, por exemplo, somente de olhar. E não somente isso, como a todo tempo mostra o nível das habilidades de Itachi, mas também a inteligência dele. É dito que Itachi, com 7 anos de idade, já pensava ali, aproximadamente uns 7 anos, já pensava com um nível de Hokage, ou seja, que Itachi, quando era criança, já pensava como um Hokage. E isso é importante, para a gente entender a história dele. Itachi, ele cresceu ali nas guerras, ele viu as guerras. Tanto uma cena famosa, entre o meio do Naruto, é quando Itachi, no meio da guerra, ele tenta dar água para aquele inimigo dele que estaria sofrendo ali, E ele dá aquela água, o inimigo recupera sua força ali por um momento e tenta matar Itachi, mas Itachi acaba matando ele, E vendo a guerra e conflitos ali, ele, de certa forma, é atingido por aquilo. E o clã Uchiha em si, estava passando por um momento difícil, porque por conta de Madara Uchiha, ele já era mal visto no clã ali. O clã Uchiha já era mal visto pela Aldeia da Folha. E isso fazia com que as pessoas tivessem medo ali do clã Uchiha, Pelo próprio Madara ali, que foi um exemplo de uma pessoa horrível do seu próprio clã. E a Aldeia da Folha já temia o clã Uchiha e tratava eles mal de certa forma. Mas isso só piorou quando o clã Uchiha, não somente isso, mas quando houve o ataque da Raposa de 9 Caudas, que toda a Aldeia da Folha ficou sabendo que a Raposa de 9 Caudas estava sendo controlada pelo Uchiha. E com isso fez com que a pressão ali sobre a Aldeia da Folha, sobre os Uchihas, fosse maior. A desconfiança da Aldeia da Folha pelos Uchihas fosse maior. E o desprezo da Aldeia da Folha para o clã Uchiha fosse também maior. Fazendo com que até eles tirassem o clã Uchiha do centro da vila,
colocando ele longe, isolado ali na aldeia da Folha, num canto, onde ele pudesse ser totalmente vigiado. E o clã Uchiha percebe isso, né? O clã Uchiha, gente, ele era uma das forças principais de combate ali da aldeia da Folha e o clã mais forte da aldeia da Folha. E isso ainda só trazia mais preocupação, né, para a aldeia da Folha, porque se o clã Uchiha ousasse revoltar, ele realmente tinha chances de conseguir fazer uma revolta ali bem concluída. E quando o clã Uchiha ele é menosprezado, ele já era, né? E piora a situação ainda, que eles são isolados, enfim, como eu disse, o clã Uchiha começa a se revoltar contra a aldeia da Folha. E isso, na verdade, eles já tinha um tempo, antes mesmo do ataque da Nove Caudas. Porém, Fugaku, ele era muito pacífico, vamos colocar assim. Fugaku, ele era muito pacífico, ele tentava não chegar ao ponto de virar uma guerra, por todo o tempo a gente vê isso. Só que chegou um ponto que nem ele mesmo estava conseguindo mais segurar a revolta do seu clã. E ele teve que tomar a decisão como um líder e realmente seguir com o que o seu clã queria, que era a revolta, era o domínio ali, né, basicamente. E vamos colocar de certa forma que Itachi, quando ele fica sabendo disso, né, através do seu pai ali, do seu próprio clã, ele de certa forma toma um baque. Por quê? Ele não queria que acontecesse uma guerra, porque ele já havia crescido num ambiente de guerra ali, ele sabia como que a guerra era cruel, como que a guerra iria afetar. E ele também tinha um aliado dele, que era o melhor amigo do Itachi, que era Shisui Uchiha. Shisui Uchiha também pensava do mesmo jeito que Itachi, porque ele também havia crescido ali e enfrentado a guerra, né? Então os dois entendiam que se houvesse uma guerra na aldeia da Folha, entre o clã Uchiha e o próprio povo do Konoha, né, que seria uma guerra interna ali, uma guerra por dentro da aldeia da Folha, iria matar muitos membros do clã Uchiha, mas também muitos membros dos outros clãs. Mas não somente isso, que a Vila da Folha se enfraquecendo, né, matando muitos membros do clã Uchiha e matando muito membro de outros clãs também da aldeia da Folha, a aldeia da Folha ia se enfraquecer e isso abriria uma brecha para outras aldeias aproveitarem que a aldeia da Folha estava fraca e atacarem a aldeia da Folha. Com isso, mataria muito mais gente e poderia aniquilar a aldeia da Folha, né? Porque primeiro eles enfrentariam uma guerra interna, que mataria muitas pessoas, e muitas pessoas inocentes também. E além disso, também poderia surgir uma guerra externa também, entre outras vilas contra a Vila da Folha, já enfraquecida, e poderia causar o extermínio da aldeia da Folha. Então os dois entendiam que guerra seria a opção mais desastrosa que teria. Então, com isso, o primeiro plano seria o plano de Shisui. Então, Itachi, junto ao Shisui, acreditava que o primeiro plano seria o plano pacífico. E Itachi e Shisui tentam convencer o seu clã a não entrar em guerra, a não ir pelo lado da força. Porém, o seu clã rejeita essa ideia. Então, Shisui, vendo que não iria conseguir convencer, ele arquiteta o segundo plano, que seria justamente manipular o seu clã. E essa ideia seria boa, porque ele manipularia o seu clã para acreditar que a guerra ali não seria a melhor opção e traria ali a paz. Só que os planos dele frustrado pelo Danzo, né? E naquele momento, Shisui ele morre e confia que Itachi iria fazer tomar a escolha correta ali, e iria impedir essa guerra. Itachi, ele vivia, né, como um membro duplo. Ele tanto servia ao clã Uchiha quanto à aldeia da Folha. E por isso muito tempo. Então ele estava ali no meio. Ele não estava olhando pelo lado do clã Uchiha e nem pelo lado da Folha. Ele estava olhando pelo o próprio lado, o que seria melhor. E ele entendia que a guerra seria a opção mais prejudicial. E, inicialmente, como eu disse, ele acreditava que o lado pacífico poderia ter o lado pacífico, né? E Shisui tenta convencer, depois Shisui ele tenta manipular, né, o clã Uchiha, mas tudo dá errado. E a morte de Shisui impacta muito Itachi. E isso faz com que ele entenda que o método pacífico já não mais vai ser efetivo. E conforme vai passando o tempo, ele é pressionado tanto pela aldeia da Folha quanto pelo clã Uchiha a tomar um lado da guerra. Porque o clã Uchiha e a aldeia da Folha
através das informações do próprio Itachi ali, já entendia porque como ele era um espião duplo, ele passava informações para os Uchihas, tanto para a aldeia da Folha. Então, os dois lados já sabiam que a guerra ali interna já era iminente, ou seja, já iria acontecer, não teria como impedir. E eles forçam o Itachi a escolher um lado. Ou você escolhe ficar do lado da sua família, que seria o clã Uchiha, ou você escolhe ficar do lado da Vila da Folha, como um ninja, né, da Vila da Folha. E com isso, Itachi, ele toma uma decisão. Ele iria ficar ao lado da aldeia da Folha, mas como ele não queria uma guerra, ele não iria ficar do lado da Vila da Folha para fazer uma guerra e ele, junto com os membros da Folha, atacarem o clã Uchiha. Não, ele queria parar essa guerra. E por isso ele decide que o massacre seria a melhor opção. Por quê? Porque matando os membros do Uchihas, ele iria impedir aqueles que queriam iniciar o conflito. E matando os membros do Uchihas, ele acreditava que iria poupar muito mais vidas. E de certa forma, sim, ele estava certo. Porque vamos supor que totalizando de quantidade de pessoas da Vila da Folha, a Vila da Folha tivesse 10 mil membros, supondo, tá? E 2 mil desses membros seriam do clã Uchiha. Então, se começasse uma guerra, mataria muitas pessoas, ou seja, dos dois lados. Então, matando o clã Uchiha, iria matar 2 mil pessoas e iria poupar 8 mil. Então, nisso que o Itachi acreditou. E além disso, né, tinha a questão de outros... começando uma guerra, de outras aldeias atacarem a Vila da Folha, trazendo mais mortes ainda. Então, a decisão do Itachi, vamos colocar assim, foi a correta em questão da forma que ele pensou, que ele pouparia muito mais vidas matando o seu clã. Ou seja, ele matou uma quantidade de pessoas que iriam causar um conflito para poupar muito mais vidas. Então, indo por esse raciocínio, sim, Itachi fez a escolha correta ali, poupando muito mais vidas, né? Porém, a outra questão da decisão do Itachi era que Sasuke, uma criança inocente que ele amava, não tivesse nada a ver com isso. E pudesse viver ali uma vida pacífica, longe das guerras e tudo. E não fosse prejudicado com isso. Com isso, o plano principal de Itachi também era priorizando a saúde do Sasuke. Para que ele não tivesse perigo. Para que ele vivesse uma vida feliz. Porém, vemos que essa decisão não foi concluída. Por quê? Mesmo olhando pelo lado do Sasuke e pelo lado de poupar mais vidas, a decisão do Itachi em si não foi a correta. Seu pai, mesmo discordando de Itachi, por amar seu filho, seus 2 filhos, né? Ele primeiro questiona Itachi por que ele está fazendo isso. Itachi, ele mostra a visão ali do futuro que ele queria para o Sasuke, que era um futuro ali, basicamente, onde Sasuke pudesse viver com uma vida pacífica. E Fugaku, vendo aquilo, ele, por mais que não concordasse de certa forma, ele não quis entrar num conflito ali com seu filho e acabar ali matando, né, Itachi, porque Fugaku era o único que podia impedir o ataque ao clã Uchiha, né? Ele era o único que podia realmente impedir Itachi, ele tinha poder para isso. Porém, ele não queria causar ali uma guerra entre pai e filho até a morte. E por isso ele e a esposa dele decidiram deixar Itachi matar os dois, confiando que ele daria um futuro bom para o Sasuke, né? E também, não somente isso, que a decisão que ele fez foi a correta ali pela visão dele. Mas, ao todo, vemos que a decisão de Itachi foi, de certa forma, ruim. Por quê? Primeiramente, que a gente nunca deve colocar a vida de outro como mais valor do que a outra. Então ele colocou que a vida do pessoal da Folha era mais importante do que a vida dos Uchihas. E isso não é verdade. Porque qual que foi a visão do Itachi? Eu vou poupar muitas vidas, eu vou poupar muitas vidas inocentes, mas quantas pessoas inocentes ali Itachi não matou? Quantas pessoas ali ele não... Quantas crianças também que não tinham nada a ver com aquela revolução ele não matou? Quantos idosos ali, por exemplo, aqueles idosos que sempre recebiam Itachi, que sempre recebiam o Sasuke ali na entrada da vila, que não tinham nada a ver com isso, que talvez nem concordavam com a guerra em si, né? Morreram pelas mãos de Itachi, pela mão ali do homem mascarado que ajudou, né, Itachi no massacre. Então, e tem isso ainda, né? O homem mascarado,
ele odiava ali, de certa forma, tanto a Folha quanto o clã Uchiha. E para ele, aquilo ali só foi uma forma dele punir o clã Uchiha ali pelos seus próprios motivos. Então, com isso, a gente vê que a ideia do Itachi, de certa forma, era boa inicialmente, né? Porque a ideia dele era poupar mais vidas do que ele matou. E só que de certa forma isso não foi correto, porque ele colocou que a aldeia da Folha, né, valia muito mais do que os Uchihas, né? E não somente isso, matou criança, matou velhos, matou pessoas que não tinham nada a ver com isso, pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com a guerra que o seu clã queria fazer, né? Então, com isso, vem a segunda decisão errada de Itachi, porque ele queria que, com isso, ele acreditava que Sasuke pudesse ter uma vida em paz. E isso realmente, inicialmente, é concluído. Mas, porém, a gente olha para a vida de Sasuke. Sasuke foi traumatizado por esse acidente, desde o começo. Ele cresceu com um ódio imenso pelo irmão dele. E, com isso, ele começou tendo uma vida pacífica ali, mas cheio de traumas. E após isso, né, conforme ele foi crescendo, ele tomou as decisões erradas pelo ódio que ele tinha ali pelo Itachi, pelo próprio Itachi manipulando ali ele depois no próximo encontro que ele teve com ele ali. E justamente Sasuke foge da vila, vai junto ao vilão ali, né, que seria o Orochimaru. Ele entrega toda a sua vida para que a barra da sua vingança, ou seja, ele deixa todo o seu futuro excelente ali na Folha, justamente para cumprir a sua vingança, que foi manipulada por Itachi, porque Itachi queria que Sasuke crescesse com ódio ali por ele, para que no final Sasuke fosse aquele que punisse ele, fosse aquele que matasse ele, porque Itachi sabia que mesmo ele olhando por o lado assim, de poupar mais vidas, a decisão que ele fez foi uma decisão cruel, foi uma decisão errada, vamos colocar assim. Ele se culpava por isso, então ele queria que Sasuke fosse o juiz na vida dele, fosse aquele que desse o final na vida dele, que fosse aquele que punisse ele pelos seus atos, né? Vamos colocar assim. Só que na ideia do Itachi, Sasuke iria crescer com esse ódio por ele. No final ele ia matar Itachi e iria se tornar um herói ali que matou aquele que prejudicou a aldeia da Folha, matando todo o seu clã. Então Sasuke iria virar um herói e iria viver uma vida feliz. Só que o que aconteceu não foi isso. Sasuke cresce traumatizado, tendo uma vida pacífica de certa forma, só que todo traumatizado, até que ele encontra Itachi de novo, Itachi manipula ele de novo, fazendo com que ele ficasse mais com ódio ainda de Itachi, né, fazendo com que ele percebesse que ele está fraco demais, que o tempo da aldeia da Folha dele não ajudou ele a crescer em nada em questão de poder, né, e ele decide ir pro lado do mal para poder conseguir mais poder, mas ainda sendo uma pessoa justa ali, uma pessoa que não matava as pessoas, tirando, né, não matava as pessoas, contando que não fosse o objetivo dele. E nesse momento, Sasuke já estava indo pro lado ruim da vida, ele já estava deixando a ideia inicial de Itachi, que seria justamente Sasuke ter uma vida feliz. Então, depois disso ainda, né, ele mata Itachi e descobre a verdade de Itachi. E ao invés dele virar um herói e voltar para a Vila da Folha, ele fica mais revoltado ainda, porque pelo lado de vista dele, a aldeia da Folha manipulou Itachi para que ele fizesse aquilo. E com isso, ele fica com ódio da aldeia da Folha e quer destruir a aldeia da Folha. Ou seja, basicamente, Itachi querendo fazer com que Sasuke fosse feliz, ele fez com que Sasuke crescesse todo traumatizado, tomasse decisões erradas por culpa da Itachi e no final ainda quisesse destruir a aldeia da Folha que Itachi tanto protegeu para punir a aldeia da Folha pelo que eles fizeram com Itachi, né, induzindo ele a matar o seu próprio clã. Então, justamente por isso, a gente vê que a decisão de Itachi, por mais que ela fosse boa inicialmente ali, a ideia, né, de poupar mais vidas do que ele matasse, a ideia de fazer com que Sasuke tivesse uma vida feliz, foi empurrá-lo, porque basicamente o que Itachi fez inicialmente ajudou, como colocar assim, inicialmente realmente poupou muitas vidas. Só que você, como eu disse, colocar a vida de outro maior do que a outro, isso é uma ideia errada.
É a mesma coisa de você falar que sei lá, uma pessoa, um padeiro, ele tem mais valor do que um mendigo. Isso é errado. Outra coisa é que ele querendo fazer com que Sasuke tivesse uma vida feliz, ele trouxe uma vida trágica para o Sasuke, né? Que só quando ficou adulto, realmente, começou a ser realmente feliz. Mas ele fez com que Sasuke, até a adolescência ali, até entre os 17 anos de Sasuke, tivesse uma vida horripilante, uma vida infeliz, uma vida trágica, que ele transformou Sasuke em um vilão. Ele fez com que Sasuke se tornasse uma pessoa horrível. E tudo isso, basicamente, né, vou falar que Itachi, ele, de certa forma, ele foi, como que eu vou dizer, vítima também da situação, porque primeiro que ele viveu a guerra, né, e ele sabia quanto ruim era uma guerra, que influenciou muito na decisão dele. O segundo motivo da decisão dele, né, era a questão do Shisui, que a morte do Shisui também impactou na decisão de Itachi. E o terceiro fator ali, né, é que Itachi, ele basicamente queria uma vida feliz para o Sasuke, mas vemos que tudo isso foi frustrado. Ou seja, Itachi, ele seria um vilão? Não, porque ele, do jeito dele, né, tentou fazer com que uma decisão correta, né, vamos colocar assim. E pressionado ali pelo momento, pela situação, sendo pressionado pelos Uchihas, pela Folha e também pela situação da guerra, ele teve que decidir rápido, vamos colocar assim. Então, né, basicamente, vilão ele não seria, mas também com certeza não seria um herói, porque o que ele fez não é heróico. O que ele fez não é o que um herói faria, vamos colocar assim, né? A opção de matar muitas vidas não estaria no manual de um herói. Então, você falar, como muitas pessoas fazem aí, que o fato de Itachi ter poupado muitas vidas faz com que seu crime de ter exterminado o clã e sua própria família, os seus próprios pais, fosse inocentado, desculpa, mas isso não pode ser inocentado. Itachi, ele poderia ter tomado uma decisão diferente. Se fosse o Naruto, por exemplo, na situação dele ali, o Naruto sempre foi aquele que, mesmo o vilão, ele acreditava que havia um outro caminho. Por isso ele convenceu, por exemplo, Nagato, que praticamente matou todo mundo, a reviver todo mundo e virar uma pessoa do bem, vamos colocar assim. Naruto, ele é totalmente diferente de Itachi. Itachi queria manipular a vida de Sasuke, vamos colocar ali. Naruto já acreditava que Sasuke ele poderia voltar para o caminho bom. Itachi colocou uma situação muito hipotética ali pro Naruto. Ele falou, Naruto, se Sasuke atacar a Aldeia da Folha, você vai escolher a Aldeia da Folha ou você vai escolher o Sasuke? Isso remete justamente à escolha que Itachi teve que fazer. Ele teve que escolher entre a Vila da Folha e o clã Uchiha. E Naruto, diferente de Itachi, ele fala, Itachi, eu não escolho um nem outro, eu escolho os dois. E Itachi viu no Naruto, por isso que Itachi confiou no final ali, ele se redimiu, né, deixando Sasuke escolher seu próprio caminho, né, no final depois que ele reviveu ali. Mas não somente isso, ele confiou Sasuke a Naruto, porque Naruto tomou uma decisão diferente da dele. Itachi escolheu um dos lados, Naruto escolheu os dois lados. Basicamente, né, Itachi até fala pra Naruto que mas essa decisão que você está fazendo é infantil. Porém, Naruto ele indaga novamente a Itachi. Não, a escolha certa certamente é essa. Eu não vou escolher entre matar Sasuke ou juntar a Sasuke e destruir a Aldeia da Folha. Eu vou escolher basicamente os dois. Eu não quero nem que a destruição à Vila da Folha aconteça, mas também não quero matar Sasuke. Se fosse Itachi na situação do Naruto, Itachi iria escolher talvez exterminar ali Sasuke para poupar mais vidas, entende? Mas Naruto não, Naruto escolheu os dois. Ou seja, se fosse Naruto no lugar de Itachi, Naruto teria escolhido não matar o clã Uchiha, mas também não entrar na guerra, não ficar do lado de ninguém, mas trazer a paz para todos, entende? Então, isso, Naruto em si mostra essa decisão pra gente e faz a gente entender que a decisão que Itachi tomou, por mais que tenha sido boa inicialmente, mas foi uma decisão errada.
E a decisão de Naruto, que seria a decisão mais inocente, a decisão mais... nossa, que decisão infantil. Mas é a decisão mais correta. Eu não vou matar ninguém. Eu não vou fazer mal a ninguém. Mas vou tentar fazer com que todos fiquem em paz e bem. Então é isso, gente. Por isso, no final, Itachi entrega Sasuke nas mãos do Naruto. Porque ele entende que tudo que ele fez para que o Sasuke virasse uma pessoa boazinha ali, vamos colocar assim, foi em vão. E não teve resultados. Só tornou o Sasuke cada vez mais traumatizado. E tornou ele uma pessoa maligna. Agora, quando ele vê que Naruto ele fez uma opção diferente da dele, né? Ao ele perguntar aquela pergunta do Itachi pro Naruto, né? De perguntando o que ele escolheria, Sasuke ou Aldeia da Folha, era justamente referente à decisão que ele teve que fazer. E quando ele vê que Naruto fez uma decisão diferente da dele, ele entende, ele confia Sasuke a Naruto, mas também o futuro da Vila da Folha. Porque ele entende que Naruto sim faria uma decisão totalmente diferente da dele. Uma decisão melhor do que a dele, entende? Então o próprio Itachi reconhece no final que a decisão dele foi errada, porque ele queria que Sasuke o punisse. E não somente isso, ele decide o futuro de Sasuke e da Aldeia da Folha nas mãos do Naruto, porque ele entendeu que Naruto fez a melhor opção que ele deveria ter feito no passado, entende? Então, o verdadeiro herói, vamos colocar assim, seria uma pessoa como Naruto, e não uma pessoa como Itachi. Mas como eu disse, não colocaria Itachi como vilão também. Porém, certamente, ele não deve ser considerado um herói, ele não deve ser considerado, ele não deve ser, só porque ele inocentou, talvez ele poupou mais vidas ali ao matar seu clã, ele não deve ser inocentado por isso, entende? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa questão toda é uma decisão muito louca. Naruto em si é um universo louco, é um universo que faz a gente pensar muito na nossa própria vida, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e bye bye.